Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso para vocês que temos recebido vários e-mails solicitando, indicando determinados temas, todos relacionados à área do direito, obviamente, e também sugerindo que eu entreviste aqui pessoas das mais variadas formações jurídicas e assim tem ocorrido. Hoje converso com a Amanda Intia, que é advogada, egressa aqui do curso de Direito da Unifra. Não, Amanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Estou muito feliz de fazer parte dessa entrevista e deixar um pouquinho aqui da minha experiência, apesar de curta, formada em 2014, mas com certeza eu já aprendi bastante coisa e tenho muito a colaborar com os colegas que também querem entrar nessa área que é a advocacia, É sempre bom voltar na instituição que nos formou, Amanda? Qual é a sensação que tu sentiu quando tu pisou de novo aqui no solo do Centro Universitário Franciscano? Muita saudade, porque passa voando, a faculdade, a gente, até quando a gente sai, quando a gente se forma, a gente se arrepende um pouco o quanto a gente aproveitou, a gente devia ter aproveitado mais, sabe? Essa sensação que eu fiquei, que, claro, eu extraí, participei de grupo de pesquisa, fiz estágio, fiz o máximo que eu pude dentro do que me foi oferecido, mas sempre dá aquela sensação de saudade, de que tu podia ter aproveitado mais, os professores, os conselhos, mas dá muita saudade, é muito bom voltar aqui, com certeza. Os cursos de Direito eles têm uma estrutura similar entre eles, mas me parece que esse curso aqui da Unifra ele é diferenciado por várias razões. Os inúmeros prêmios que esse curso já recebeu, acho que demonstram esse tipo de coisa. Sim. E acho que tu tocasse num ponto interessante aí, que é a possibilidade que o acadêmico tem de, no curso da sua trajetória, ele se envolver com atividades de pesquisa, de extensão e de ensino, obviamente, mas de gestão também, De gestão, principalmente. A Unifra, eu acredito que eu não podia ter escolhido uma faculdade melhor de Direito, pois eu me senti extremamente preparada. Desde quando eu entrei na Unifra, eu senti que os professores, eles sempre assessoraram muito bem os alunos, tanto que a minha turma teve um grande índice de aprovação na OAB, quase todo mundo passou ali no 8º para o 9º semestre, quando pode fazer, sabe? Sim. E até a questão do projeto de pesquisa com a professora Rosane, com a professora Daniela Richter, elas foram muito abertas, sempre muito prestativas, sempre convidaram, sempre incentivaram a pesquisa. Então, eu acho que aqui no curso a gente tem, aqui na Unifra, essa possibilidade de tu te agarrar naquilo que te agrada. Eles te oferecem pesquisa, eles te oferecem direcionada a concurso público, com professores que são concursados, eles te incentivam na advocacia, os professores que são advogados. Então, eu acho um curso muito completo. E eu tive uma ótima experiência, que foi no que eu baseei para abrir o meu escritório, em professores que foram advogados aqui da instituição, que sempre incentivaram muito, porque às vezes a gente entra no curso de Direito achando com essa visão assim de fora mesmo, de quem não conhece, às vezes muito jovem, tu acha que é só concurso público, sabe? Que tu tá limitado a isso, que talvez imaginando uma coisa às vezes que não é, que tu chega lá, por isso que muitas vezes eu acredito que tem gente que desista do direito, porque chega no final da faculdade e tem aquela frustração, sabe? De tu achar que talvez o concurso público era tudo, era muito fácil. As pessoas que às vezes procuram o direito pelos motivos errados, às vezes focado, não, porque eu vou passar num concurso, vou ficar muito rico. E às vezes tu chega lá no final do curso e tu vê que não é assim. Que existem outras possibilidades, que sim, que a advocacia é um caminho legal. E ao mesmo tempo que tu é advogado, tu tem que ser um pouco empreendedor, sabe? E isso eu tive muito com os professores que foram advogados aqui na instituição, que eles sempre bateram muito nessa tecla de tu ser organizado, de tu correr atrás das tuas coisas, porque não tem como tu separar, tu ser advogado, tu ser empreendedor, porque é o teu negócio e tu tem que saber tocar o teu negócio, senão tu vai ficar para trás. Eu queria que tu falasse um pouquinho assim na tua preparação aqui enquanto aluna na época, Em que medida, o que tu destacaria sobre o modelo de formação que tu teve aqui no curso em relação à atividade profissional que tu exerces hoje, porque a advocacia ela é uma opção, Sim. Nós temos várias outras opções, você falou aí no concurso também, mas o que o curso te contribuiu para que hoje tu possa exercer a profissão da advocacia, diretamente isso, e em que medida ele contribuiu para que isso acontecesse para ti? Eu acredito que foi uma somatória de fatores que me fez a chegar hoje onde eu escolhi esse caminho para ser advogada, claro, ter meu próprio escritório.
Tudo começou, na verdade, com o que eu tinha comentado, que foram esses professores que eu tive, por exemplo, o professor Vitor Hugo, que sempre foi uma pessoa muito, assim, militante da advocacia, e eu sempre achei muito bonito o amor que alguns professores falavam da advocacia, sabe? Sim. Eles falavam aquilo e aquilo sempre me atraiu muito. E, na verdade, quando chegou na época de fazer o estágio prático lá no NPJ, foi ali que eu tive certeza, porque a Unifra ela oferece um estágio maravilhoso com professores extremamente competentes, pessoas que realmente não é aquela coisa que às vezes tu conversa com outros colegas de outras instituições, aquela coisa que tu chegou para atender um caso no NPJ, tu faz um modelinho pronto, só copia e cola. Não, realmente lá eu senti no NPJ que a Unifra ela estava preparada para me direcionar para a advocacia. Eu, assim, eu aprendi muito, muito mesmo, porque ainda mais eu que acabei sempre fazendo estágio em órgãos públicos, eu nunca tive contato com a advocacia, até ali o NPJ. E ali eu vi mesmo a parte de atender, de tu se preocupar com as pessoas, de tu ir no fórum, tu peticionar. Pode parecer coisas simples, coisas fáceis, banais para quem é mais velho, mais experiente, mas para quem está começando, tu ter esse contato e os professores te incentivarem a ir em audiência, a ir atrás, a procurar, isso faz muita diferença depois quando tu te forma. Agora, o direito é uma ciência muito dinâmica, né? Uma ciência que ela se relaciona com várias possibilidades profissionais. Você tá falando, a gente está centrando mais a conversa na advocacia, mas existem as carreiras públicas, existe a carreira da docência. Então o leque realmente ele é muito amplo. E é uma preocupação desse curso também, obviamente, a preparação para as carreiras públicas. Claro. Porque isso é o objetivo de muita gente. Muita gente. Como também é a preparação para a carreira do mundo da ciência, que é algo que vem, né, aumentando cada vez mais, o interesse das pessoas vem aumentando cada vez mais sobre esse novo viés. Sim. As pessoas antes, uns 20 anos atrás, elas não faziam o curso de Direito se preparando para serem cientistas do direito. Sim. Né? Leia se preparando para assumir uma cadeira como professor, como pesquisador. Sim. Isso é uma coisa, até pela sedimentação dos programas de pós-graduação, inclusive os nossos aqui da Unifra, obviamente, estão contribuindo muito com isso. Sim. É algo que cada vez está se falando mais, né? Como é que tu vê essa relação do direito com a ciência, né? Da necessidade da gente estar sempre se atualizando? A pesquisa, claro, a Unifra, eu acredito que ela seja uma ótima instituição justamente porque tem professores que se preocupam com a pesquisa. E a pesquisa, ela é muito importante. Às vezes, os alunos não se interessam, pensam, mas para quê? Eu nem quero... tem que estudar, tem que ficar lendo, escrevendo artigo, mas não, tu vê o quanto tu aprende e o quanto tu tem facilidade de conectar as áreas do direito quando tu começa a pesquisar. Porque o direito, ele é interdisciplinar, existem várias áreas e quanto mais, claro, tu não vai ter como dominar todas as áreas do direito, é impossível. Talvez tu saiba falar melhor sobre uma, melhor sobre outra, mas a pesquisa te proporciona isso. Quando eu fiz ali a pesquisa com a professora Rosane, no núcleo aqui da Unifra, eu vi como eu consegui abranger várias áreas e como eu aprendi com isso. E como a pesquisa, escrever, fazer artigos, apresentar, ele estimula o teu pensamento, estimula tu falar em público e tudo isso ajuda, tudo isso contribui muito, independente da carreira que tu vai seguir. Eu acredito que a carreira, o mestrado, o doutorado é muito legal. Eu sou muito fã, assim, dessa área. Inclusive, eu quero, daqui a alguns tempos, começar a correr atrás disso e tudo mais, porque eu acho que só tem a colaborar, independente se for para chegar como uma complementação à advocacia, complementação, ou para tu ser professor. Eu acho que ser professor é gratificante demais. Eu acho uma profissão maravilhosa, porque quando tu tá na faculdade, tu vê o poder que o professor tem de fazer tu amar uma matéria, muito tu te interessar, e isso só a pesquisa vai te proporcionar, sabe? Tu passar por essa fase da pesquisa, para quem sabe um dia virar um professor, poder inclusive talvez trabalhar aqui na instituição, dar esse retorno, justamente porque tu teve professores na base que um dia te fizeram ir atrás disso, sabe? Agora, tu sabes que o senso comum teórico, ele parte às vezes do pressuposto de que a pesquisa é algo dissociado, desculpa, do ensino, da extensão e da própria atividade profissional. Algumas pessoas visualizam os pesquisadores como seres, né, extra-profissional ou extra
ensino, o que não é verdade. Não. Né? O direito ele depende da pesquisa, ela alimenta a dialética jurídica, ela alimenta, né, esse anseio das pessoas buscarem sempre mais intelectualmente falando. Né? E isso, sem sombra de qualquer dúvida, na profissão que tu escolheu, que é a advocacia, obviamente eu também sou advogado, posso atestar isso, que nos auxilia muito. Claro, né? com certeza. Não há trabalho de advogado que não faça pesquisa. Não há. Ele é refém disso. Sim. E isso é uma coisa que a gente demora, às vezes, na faculdade a se interessar, porque pensa em estudar o direito mais duro, né, dentro da crueza mesmo do direito, e acaba, né, não se interessando muito por essas áreas. Mas que bom te ouvir, né, como egressa desse curso, que nesse curso isso acontece. Porque acaba depois facilitando o nosso trabalho, não, Amanda? Com certeza, assim, eu acredito que esse curso de Direito, eu tive, bem como eu te disse, eu tive todas as oportunidades aqui dentro. Muitas vezes eu não fui atrás por uma escolha minha mesmo, mas me ofertaram tudo que eu podia ter aqui. Eu acho isso muito bacana da Unifra, como eu tinha comentado, porque ele te dá a opção de tu ir atrás da pesquisa. A gente tem ótimos professores que te incentivam, que te estimulam a publicar artigos, a fazer a pesquisa, porque pesquisa é tudo. Né? A gente não chegou no direito que é hoje em dia, simplesmente acordamos e estava ali os códigos, estava ali a doutrina. Tudo isso é um trabalho, né? É uma construção de anos, e isso só é possível com a pesquisa, né? Não tem sem como. sombra de dúvida. Vou te pedir licença para a gente fazer um pequeno intervalo, coisa rapidíssima. E aí, na volta, vamos falar um pouquinho da tua atividade profissional, né? Quais são os desafios de quem enfrenta a advocacia no início de carreira. Pode ser? Pode ser, perfeito. Então, nós já retornamos, é super rápido, não saia daí. Olá pessoal, programa Coma Bem com alimentação regional, comida boa e saudável. Nos acompanhe. Sempre às quintas-feiras um programa inédito aqui na TV Unifra, canal 15 da NET, também no YouTube e também no Facebook. Aguardamos vocês. Um abraço. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br. O e-mail está aparecendo aí na sua tela. E mande, né? Então, indicações de tema, de convidados que a gente possa conversar aqui, sempre relacionando ao mundo jurídico. Como eu tenho dito nos outros programas, esse é um programa televisivo plural, democrático, que na medida do possível tenta se amparar nas discussões mais interessantes aí que vem ocorrendo no mundo jurídico, e são muitas, né? Hoje converso com a Amanda Intischer, nossa egressa aqui do curso de Direito, não, Amanda? Formada em 2014. 2014. Agora está advogando, e eu te pergunto assim, já para abrir esse segundo bloco, na tua concepção, quais são os principais desafios de quem inicia a carreira da advocacia, que todo mundo sabe, né? No início de qualquer profissão, não é uma tarefa nada fácil. Não é fácil, assim. Eu acredito que existem diversos desafios. Eu acredito que talvez o maior desafio seja tu contra ti mesmo, porque a gente, quando a gente é novo, a gente é muito imediatista. A gente quer tudo agora, a gente acha que a gente vai sair da faculdade, que a gente vai trabalhar no enorme escritório, que a gente vai, sabe, aquela coisa um pouco filme Hollywood, assim. E eu acho que esse é o maior desafio da advocacia, tu conseguir compreender que as coisas levam tempo, que tu tem que ter paciência, porque a advocacia, infelizmente, às vezes até mesmo com o nosso judiciário, que está superlotado, está superfaturado, as coisas demoram um tempo. E tu tem, às vezes, aquela frustração contigo mesmo, que tu acha que tu vai conseguir resolver as coisas mais rápido, que tu acha que as coisas vão levar menos tempo, e tu vê que na prática é outra coisa, que tu tem que aprender a ter paciência, que tu tem que esperar, que tu tem que ter
tu tem que dar tempo ao tempo, sabe? E eu acho que isso é um dos maiores desafios de quem é jovem, de quem é advogado. É tu sair com essa vontade da faculdade de destruir o mundo, de destruir a advocacia, de ir no fórum, fazer acontecer. E muitas vezes o dia a dia não é tudo aquilo que tu esperava, e tu tem que aprender que tem que ter paciência, que as pessoas muitas vezes elas vão te julgar por tu ser jovem, muitas vezes as pessoas vão te julgar por tu ser jovem e mulher, e vão achar que talvez tu não seja competente, e tudo isso tu vai aprendendo com o tempo, tu vai vendo que não adianta tu ficar bravo, não adianta tu ter pressa, e assim eu acho que acredito que tu vai amadurecendo como pessoa e como profissional também. Lamentavelmente na nossa sociedade, mas isso também não é uma peculiaridade da sociedade brasileira, né? Sim. Talvez dos países ocidentais aí. Parte de algumas rotulações, né? De alguns preconceitos, como você mesmo disse aí. E aí a gente tem, né, sem sombra de dúvida, aí o desafio de ter que romper com isso, de mostrar a partir da competência própria de que realmente as coisas não são bem assim, né? Sim. Agora, falávamos no primeiro bloco sobre esse caractere dinâmico do direito, né? E realmente, quantas profissões interessantíssimas veiculadas ao mundo jurídico, né? A profissão da magistratura é uma profissão belíssima, do Ministério Público também, né? As profissões relacionadas às áreas, né? O direito do trabalho, o direito penal, o direito civil, e realmente o direito proporciona esse tipo de coisa. Sim. E a advocacia, me parece que nesse universo, ela tem um brilho também, né? Diferente, porque ali há o desafio de você sempre ter que convencer alguém da sua tese, de você jogando as regras do jogo, é importante falar isso, né? Diante de princípios éticos, de princípios profissionais, você conseguir demonstrar os interesses daquela pessoa que você está defendendo, que às vezes responde por uma família inteira, né? Então é uma profissão de altíssima responsabilidade. Isso é uma coisa que te perturba, assim, quando tu assume um caso novo, aquela coisa da gente ficar sem dormir, porque, né, as pessoas dependem do nosso trabalho. No começo me incomodava mais. Eu transferia muito o problema das pessoas para mim. Entende? Eu acho que isso é uma coisa comum quando a gente está começando. A gente fica super preocupado com as coisas, a gente parece que é a gente que está vivendo aquele problema. E às vezes tu tem que começar, até por questão de saúde própria, tu tem que começar a saber administrar isso. Por causa que os problemas dos teus clientes não são teu problema. Claro, tu tem que resolver, tu tem que correr atrás, tu tem que jogar, como é que tu disse, com as regras do jogo, com boa fé sempre, mas tu tem que saber separar as coisas, a tua vida pessoal, a tua vida profissional. E é difícil no começo, sabe? Porque tu quer mostrar serviço e tu tá aprendendo, e às vezes é difícil, às vezes até no começo tu fazer audiência, é uma coisa que te deixa nervoso e ninguém te fala isso. É normal tu ficar nervoso, é normal ser ansioso, não é feio, não é nada, sabe? Isso é uma coisa que tu vai conseguindo administrar com o tempo. Que, claro, é difícil tu chegar, por exemplo, numa primeira audiência na Justiça do Trabalho, sabe? Sozinho, tu, teus clientes, tu tem essa responsabilidade, tu é jovem, e tu vê que as pessoas te olham, nossa, como tu é novo, e tu duvida de ti, é normal isso, não tem nenhum problema nisso. Mas tu tem que aprender a administrar com o tempo, e com o tempo, quanto mais tu fizer audiência, mais tu for atrás, mais tu estudar, tu vai sentir firmeza para fazer as coisas, e isso vai ir passando, essa ansiedade, esse medo, vai se tornando, vai sumindo. Agora, acho importante a gente bater na tecla da atuação profissional. Aí estamos falando da advocacia, né? Seguindo-se as regras do jogo. Eu acho que isso é importante. Sim. Porque algumas pessoas acham que tudo é possível, né? Sim. E que não existem sanções para aqueles que transgridem as regras, principalmente as de ética relacionadas à profissão da advocacia. Sim. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Porque realmente, assim, esse me parece que é um ponto essencial. Tenho certeza que nesse curso, na época que tu esteves aqui, tu ouviu falar muito sobre essa questão. Né? Muito. E o que tu vê, assim, no dia a dia, né? Tu vê pessoas que realmente transgridem, né? E em que medida tu estás preocupada com isso? Graças a Deus, como te falei, minha formação foi boa. O código de ética a gente estudou muito bem aqui, então eu saí. E isso também, claro, vem um pouco de cada pessoa, né? Às vezes até das pessoas que tu fez estágio, das pessoas que foram os teus mentores na faculdade, se tu teve boas influências, tu sabe que tu tem que jogar de acordo com as regras do jogo, porque tem que ser assim. Não adianta tu querer ganhar as coisas na mão grande, sabe? Porque não vai dar certo. Tu vai até um pedaço e a coisa não vai dar certo. Até porque a OAB dispõe Exatamente. de suborganizações próprias que lidam com a questão da transgressão da ética, os tribunais de ética e disciplina. Mas infelizmente é um tema
que eu achei que talvez não fosse tão comum no dia a dia do foro, e eu me decepcionei um pouco com alguns colegas, porque eu vi como tem bastante gente que usa a má fé para tentar conseguir as coisas, e às vezes como tu tem pouca experiência visível, tu recém abriu um escritório, às vezes tu não percebe isso, então tu tem que meio que estar vacinado, sempre estar prestando atenção, não entrar na conversa dos outros, sabe, fazer de acordo com as tuas convicções, com o que tu aprendeu na faculdade, porque infelizmente tem muita gente, muitos colegas, às vezes até mesmo as partes, pessoas assim que usam da má fé mesmo para tentar conseguir as coisas. Mas graças a Deus até o próprio judiciário tem os instrumentos, até aplicando multas, e agora com o novo Código de Processo Civil eu espero que eles, pelo que eu estou vendo agora, eles já andam aplicando mais algumas multas até pela má fé. Eu acho que deveria ser melhor aplicada essa multa, porque muita coisa errada passa batido e quem acaba jogando certo acaba sendo prejudicado, e a pessoa que joga errado acaba às vezes sendo beneficiada ou aquilo passa desapercebido. Mas é bem como eu te disse, né? É uma convicção pessoal tua que tu tem que fazer as coisas certas, né? Porque aí tu tem o retorno depois do futuro. Eu vejo que é importante a gente registrar que não há uma situação de impunidade para esse tipo de caso. Né? As pessoas que cometem esse tipo de irregularidade e que agem num patamar não ético, vamos denominar assim, elas são processadas mesmo que administrativamente, né? E respondem, pode até perder a licença para advogar. Então isso é sério. Sim, né? seríssimo. Não se pode achar que a OAB não faz nada a respeito disso. Não, com certeza não. Eu acredito que, pelo menos todas as vezes que eu precisei da OAB, eu sempre fui muito bem atendida, até para tirar uma dúvida, às vezes no começo da carreira é difícil mesmo. Claro. Daí tu ter alguém para conversar, tu saber que tu pode confiar que é uma instituição séria, que sempre vai te dar uma resposta, é muito bom. Isso é uma coisa que não se pode dizer ao contrário. A OAB é uma instituição muito importante no Brasil, enquanto Estado que se proclama democrático do direito. Né? Uma instituição que se preocupa com a questão da cidadania, que julga os seus próprios pares por eles próprios, né? É importante dizer isso também. Então, existe toda essa cadeia aí de investigação em relação às pessoas que não jogam com as regras do jogo, que é o que a gente estava falando. Hoje tu está advogando basicamente em direito previdenciário, né? Direito civil, isso. Direito civil. Dentro do direito previdenciário, essa é uma área interessante, né, do direito previdenciário, porque é uma área em constante mutação, né? Como é que tu está vendo essas últimas reformas e o que está para vir nessa área do direito previdenciário? Eu tô sentindo que tá todo mundo um pouco preocupado com isso, sabe? Porque é uma coisa que vai envolver muita gente, vai envolver muito dinheiro, vai envolver recurso público, vai mexer diretamente com a vida das pessoas, sabe? E assim, às vezes eu tô até no escritório, o pessoal vai lá, como é que vai ficar? Eu vejo assim que o povo tá se interessando mais por isso mesmo, porque enfim, eu faço vou em bastante seminários, congressos de direito previdenciário. Eu acho super interessante porque é um tema maravilhoso, é um tema de constante mutação, então tu tem que estar sempre atualizado, mas eu vejo com bastante preocupação e vejo com bastante cautela essas mudanças agora, por todas as questões políticas que estão envolvendo o nosso país, né? Acho que não precisa nem dizer, todo mundo sabe. Então, eu vejo com cautela e eu tenho medo de que sejam tempos difíceis que virão para frente para pessoas que são trabalhadores, que precisam, que dependem da sua aposentadoria, né? Me parece que a gente está vendo um tempo de uma angústia generalizada em relação a essa questão, né? Isso. Quem sabe nos próximos meses aí, alguma coisa vai acabar acontecendo e pelo que a gente tem visto vai. Sim. E, lamentavelmente, algumas pessoas perderão direitos em relação a isso, né? Sim, E aí que vem também o direito, né, como instituição, como a própria OAB, né, como um pilar do Estado que se proclama democrático, como eu disse, para tentar intervir quando necessário. E a própria OAB, obviamente. Não, claro, eu sinto também muita preocupação, porque ali a área que eu atendo, a gente atende muitos trabalhadores rurais também. Sim. E a grande preocupação da contribuição passar a ser obrigatória para o trabalhador rural se aposentar. O pessoal tem muita preocupação nisso, até porque é uma coisa que eu digo que beira o absurdo, porque só quem vê o que é o trabalho no campo, ou quem tem conhecidos que trabalham, ou às vezes até parentes, sabe o quão sofrido é trabalhar no campo e o quanto muitas vezes as pessoas não têm o retorno. E que nem agora toda essa preocupação, talvez
se tornar obrigatória a contribuição deles pela Previdência, né? Que eles pagarem para a Previdência, porque agora eles só se aposentavam pela idade, né? Sim. Eu vejo assim que é um tema que está deixando o pessoal muito preocupado Amanda, queria agradecer profundamente a tua presença aqui no programa, dizer que as portas estão sempre abertas, desejar sorte na carreira. Obrigada, muito obrigada. Fiquei muito feliz de participar. Eu estou à disposição sempre que a Unifra precisar de mim. Fico feliz em voltar a essa instituição, que eu sou apaixonada por ela, sou suspeita de falar. Nós que muito agradecemos. Obrigada. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Muito obrigado pela sua audiência e não saia daí. Logo, logo tem um outro programa interessante também para você assistir. Até a próxima!